Este vídeo permite fazer uma apresentação do Audacity, portanto a componente visual e a localização de menus, botões, o que é que ele contém. Antes de mais, olhamos aqui para o Audacity, para esta versão, é 2.4.1, assegurem-se que é esta que têm para que seja tudo igual. Se for outra versão, as funcionalidades ou os botões podem existir, podem estar de forma diferente ou eventualmente terem um nome diferente, mas as funcionalidades acabam por ser basicamente as mesmas. Comecemos pelo topo superior esquerdo, onde temos os botões normais de qualquer equipamento de áudio. O play, portanto o reproduzir, que faz isso mesmo. O stop, o que faz é parar, obviamente, parar o som, mas vai reposicionar o início do cursor onde ele estava quando fizermos reproduzir. Ou seja, neste momento o cursor está aqui no início, eu faço tocar. Quando eu faço parar, ele volta para o início. Mas se eventualmente o cursor estiver aqui, se eu fizer reproduzir, ele começa a reproduzir ali, mas como viram, ao parar voltou exatamente ao local onde estava o cursor. O pause, o que faz é deixar em suspenso o som e mantém o cursor exatamente no local onde nós fizemos a pausa e, portanto, quando continuarmos, o som arranca exatamente aí. É preciso ter muita atenção com o botão pause. Fica este alerta porque é uma inevitabilidade, isto vai acontecer-vos. O que é que acontece? É que se eu tiver o som em pause, suspenso, algumas funcionalidades não vão poder ser executadas. Por exemplo, imaginem, depois já explico como é que isto se faz, mas se eu tiver uma qualquer parte selecionada e agora, por exemplo, queria de alguma forma cortá-la e separá-la ou apagá-la, estes menus vão ficar aqui a cinzento. É algo com o qual se poderão vir a confrontar mais adiante quando aprenderem para que é que servem. Quando isto acontecer, quando quiserem executar uma tarefa e ela não permite porque está a cinzento, significa que o som está em pausa, não está parado. Se eu fizer agora um parar e voltar outra vez aos mesmos menus, já veem que eles não estão a cinzento. Tomem nota desta dica porque vai fazer-vos falta. Voltando aqui a estes botõezinhos, este vai para o início, portanto reposiciona a cabeça do player na cabeça da onda o cursor e este atira o cursor para o final. Esta é a tecla de gravação para quando quiserem gravar áudio através do Audacity. A reguinha mágica, este retângulo aqui, onde tem as ferramentas fundamentais. Para já, esta que é de seleção. Esta permite selecionar excertos da onda de áudio, tal como fazem com um processador de texto, para selecionar um parágrafo, cortá-lo e colá-lo num outro sítio qualquer. Aqui a tecla de seleção faz exatamente a mesma coisa. Depois temos a ferramenta Zoom. A ferramenta Zoom é uma lupa que nos permite ampliar exatamente no local que queremos e, portanto, ela vai centrar a ampliação no sítio onde tivermos a lupa, perdão. Portanto, e vai reposicionar tudo o resto. Quando quisermos atuar num determinado ponto, é através da lupa. Como é que nós voltamos agora atrás? Como vem a lupa tem um sinal de mais, se eu carregar na tecla Shift, ela passa para o sinal menos. Portanto, carregam na tecla Shift e agora no rato e a onda vai se reposicionando. Esta é a onda que representa visualmente o nosso som, a música que está aqui a tocar. Outra ferramenta interessante é a ferramenta, eu acabei de fazer agora um zoom ainda mais para colocar aqui toda esta onda da música apenas até este local e, portanto, ampliei no fundo, criei um pouco de espaço livre na faixa. Porquê? Porque vos quero mostrar esta ferramenta Mover. A ferramenta Mover permite fazer isso mesmo, pegar em toda a onda, eu agora clico e posso arrastar a onda ao longo da faixa. Isto é importante para depois reposicionar música, voz ou efeitos sonoros onde quiserem ao longo da faixa. Tomem atenção com um
detalhe. Se quiserem agora reposicionar a onda no início, têm que encostar aqui ao início da faixa. De qualquer das formas, aqui é preciso tomar muito cuidado com isto que acaba de acontecer. Ou seja, o início desta música, o início desta onda está para lá da cabeça. Aqui é o início, mas a onda está para lá. Como é que eu sei que o início da onda está aqui escondida e se eu começar a fazer o play, ela não está mesmo no início? Por causa destas setas. Quando eu passo os limites da cabeça, estas setas surgem aqui neste local. Portanto, vamos repetir a função para verem o que é que acontece. Quando eu encosto exatamente na cabeça da faixa, vai aparecer uma linha amarela. Aqui está ela. Significa que eu encostei o início da onda exatamente no início da faixa. Se eu passar o início da faixa, aparecem imediatamente as setas. Portanto, quando virem as setas, significa que não estão no início da onda. Significa que, se quiserem, obviamente, começar mesmo pelo início da onda, vão ter que reposicioná-la outra vez para ficar certinha, com a indicação daquela barra amarela. Outra ferramenta fundamental é esta, a ferramenta Envelope, que permite trabalhar o nível de áudio exatamente onde eu quero. O que é que isto significa? Como vem aqui por esta onda representa o som e, portanto, nós vemos aqui estas zonas que são as zonas mais escuras, onde há mais intensidade de som, mas vemos ali os limites em cima e em baixo. Significa que aqui o som está muito mais alto e aqui o som está mais baixo, como se percebe pelo nível visualmente pela onda. Muito alto e agora vai baixar. Certo? Imaginem que precisam, obviamente, de baixar o nível da música para poderem introduzir, por exemplo, a voz de alguém ou para se ouvir um outro efeito qualquer que queiram colocar num determinado local da música. Como é que eu baixo então aqui um pedaço num excerto, num segmento desta música, como é que eu reduzo o nível de áudio ao meu gosto? Uso então esta ferramenta, a ferramenta Envelope Tool. A partir do momento em que eu clico, que a seleciono, ganhamos aqui estas barras azuis. E então, se eu quiser baixar o som daqui aqui, por exemplo, eu tenho que colocar 2 pontos antes e 2 pontos depois para marcar o início, o fim e o local onde eu quero atuar, descer o nível da música, o volume da música. Vamos então ver. Eu clico aqui um primeiro ponto e ele imediatamente reage e agora vou tocar no segundo ponto, que é a partir do qual eu quero baixar o nível de áudio. Estão a ver? Portanto, quanto mais acentuada for esta curva, mais lenta ou mais progressiva é a forma como o tempo que demora a baixar o nível. Portanto, se ela for muito íngreme, significa que o som vai cair muito rapidamente. O botão de seleção, fazemos play. E veem que o som está muito mais baixo. Podemos ser ainda mais radicais, se quisermos, para ter uma percepção mesmo correta de como o som praticamente desapareceu. Vamos ouvir outra vez. Percebe-se claramente que o som ficou muito mais baixo. Se quiserem que esse fade seja mais prolongado, ele pode, obviamente, então prolongar-se no tempo. E a música vai desvanecendo lentamente até chegar até ao ponto onde quisermos. Imaginemos agora que pretendíamos então a colocar aqui um pedaço da nossa voz para se ouvir bem, mas queríamos voltar outra vez a ter o som
alto e puxá-lo outra vez ao máximo. Fazemos o inverso. Colocamos um ponto a partir do qual é o inverso do que está aqui, portanto. Colocamos um ponto a partir do qual queremos que suba e no seguinte vamos subindo. E portanto o que vamos ter é exatamente o inverso. Vamos colocar aqui o cursor, onde a música vai estar muito baixa e vai subir. E agora progressivamente vai subindo. E este é o segredo então da ferramenta Envelope Tool, que nos permite baixar o som ou subi-lo, o volume, visualmente. Isto permite-nos obviamente que depois possamos atuar novamente com o som, se quiséssemos agora aplicar aqui um pouco mais de detalhe exatamente ao nível, ao volume que nós queríamos. Portanto, é este o segredo e o objetivo do Envelope, da ferramenta Envelope. Depois temos aqui uma outra, que é a multiferramenta. A multiferramenta o que permite é juntar numa só todas as outras, em função do local onde nós tivermos o cursor. Portanto, ela está já selecionada. O que acontece é que se eu tiver o cursor, se o cursor estiver aqui a meio, ele transforma-se na ferramenta de seleção, como vê, certo? Se eu a subir ligeiramente, ela já ganhou os dois triângulozinhos, significa que se transformou no envelope. E, portanto, eu posso aqui atuar com a ferramenta envelope. Acaba, portanto, por nos garantir que numa ferramenta só nós temos duas das essenciais, que são a de selecionar e depois a de reduzir o som. Quando estamos a trabalhar nomeadamente com a ferramenta Envelope e queremos atuar em diversos locais, esta é uma boa forma de poder rapidamente selecionar locais e fazer o trabalho mais ágil, sem termos de estar sempre a tocar, a ir à ferramenta, aos quadradinhos e aos botões das ferramentas. Depois há ainda esta ferramenta de desenho que nos permite ir a subpontos, ou seja, permite-nos tocar exatamente na parte mais ínfima do áudio. Aí nós temos que fazer um zoom muito grande à onda de som para podermos chegar, como veem, quanto mais ampliarem, nós vamos chegar mesmo à base do som. E aí sim, nós através do lápis podemos, ainda não está, como veem, nós temos que ir mesmo aos limites, à parte mais ínfima, ao átomo do som, para poder trabalhar pequenos pontinhos do som. Portanto, vocês, mesmo com o Audacity, podem trabalhar ao nível do átomo. Isto parece a nanotecnologia do som. Vamos voltar atrás. E para voltar atrás, eu agora teria que, enfim, carregar no Shift e ir carregando por aqui fora. Não. Então vamos olhar já aqui para as outras lupas que estão aqui nesta barra de ferramentas. E através destas lupas nós podemos também fazer zoom in, zoom out e reposicionar outra vez toda a onda. Posso usar aqui esta lupa, caber projeto à largura. O que ela vai fazer é, quando eu clicar aqui, todo o projeto, tudo o que existir, vai ajustar-se ao tamanho da faixa. Isto é ótimo porque quando nós começamos a fazer zooms, outs e zoom-ins e de repente nós deixamos de ver o início e deixamos de ver o fim, mas precisamos de ver todo o projeto dentro da faixa. É fácil. Então, clicamos aqui e eu sei que este é o meu início e este é o meu fim. E, portanto, isto acaba por reposicionar, meter todo o projeto à largura da faixa. Este aqui o que faz é trabalhar com a parte da seleção. Eu selecionei uma área, ok? E toda a área selecionada é que está agora à largura da faixa. Todo o resto do projeto está para fora à esquerda, está para fora à direita e só a zona selecionada é que vai fazer zoom para eu poder ver exatamente o que é que está na zona selecionada. Se eu selecionar só aqui um bocadinho, só um excertozinho pequeno, o que eu posso agora é colocar todo este excerto ao tamanho da faixa. Aqui está. E eu passo a ver exatamente o que quero. Isto é útil no caso de eu querer fazer só apenas um ajuste num determinado local. Vamos ver tudo outra vez. Clicar aqui e a onda
está novamente em toda a largura. Aqui estas duas lupas, uma é para ampliar e outra é para reduzir, mas há uma diferença em relação a esta lupa que tínhamos visto há pouco. Ela vai fazendo aqui a ampliação da onda, mas pode ir desfazendo o local exato que nós queremos. Portanto, nós podemos ampliar ou diminuir o trabalho, mas se quisermos ampliar numa zona específica onde estamos a trabalhar, então aí o melhor é trabalhar com esta ferramenta de zoom, porque ela vai ampliar, vai atuar exatamente onde nós colocamos a lupa. Este zoom alternado, o que faz é ir alternando então entre a última posição que tivemos e a recente, dá vários níveis de zoom. Portanto, se quiserem ir ampliando muito ou pouco, ele vai alternando. Quando estiverem perdidos, já sabem, caber projeto à largura e aí recuperam exatamente tudo como estavam e não se perdem. Estes dois botões já sabem, é o desfazer e o refazer, quando houver asneiras. Estes dois aqui são fundamentais. Estes servem para trimar o áudio e também para trimar o áudio, aliás, e para incluir um silêncio. Vamos então olhar o que é que isso significa. Se eu tiver um áudio muito grande e quiser apenas aproveitar um excerto que está aqui, e portanto eu não quero nada do que está para trás, nem quero nada do que está para a frente, a forma mais fácil de fazer isto é fazer um trim. Portanto, é aparar o som, ou seja, aparar as pontas, cortar as pontas. Eu seleciono a parte que quero, neste caso está aqui selecionado. Se eu fizer agora aparar, ele vai apagar isto e eu vou ficar só com a parte que está selecionada. Estão a ver? Aqui está, vou fazer desfazer, vou tocar em desfazer e portanto voltamos a recuperar tudo. Mais uma vez, se for este o caso, eu seleciono aqui, vou apagar o que está à esquerda e à direita e está feito o trim. Estão aparadas as pontas. Vamos desfazer. A mesma lógica funciona com este botão, mas para o inverso, ou seja, a única coisa que eu não quero ter é o que está selecionado. Eu vou manter o som à esquerda, vou manter o som à direita e aqui vou incluir silêncio. Como vem, desapareceu o som que aqui estava. Quando eu tocar, ali vai ser silêncio. Podemos ainda olhar aqui para este conjunto de botões, desde logo o cortar, copiar e colar, que funcionam exatamente como aquilo a que estão habituados no texto. Ou seja, eu posso selecionar um pedaço e fazer cortar e corteio, o que significa que eu posso depois usar num outro sítio qualquer, vou colocá-lo no topo, no fim aqui da faixa e posso fazer colar, tal como o texto, é exatamente igual, ou então executar uma cópia, selecionar, copiar e agora fazer aqui, por exemplo, um colar e o som que estava aqui, colei aqui. Portanto, a lógica de copiar, cortar e colar no áudio é exatamente igual à do texto, que é cortar, copiar e colar palavras. Funciona exatamente igual. Para terminar, olhemos na parte inferior do Audacity, onde temos aqui uns cronómetros. O cronómetro da direita, o maior, vai mostrando onde é que está o cursor, a que tempo é que ele está dentro do ficheiro. E, portanto, podemos ver, vai chegar agora aos 2 minutos, cá está. Os da esquerda permitem saber em que tempo da faixa nós estamos a atuar. No caso das seleções. E ele pode mostrar, e vou selecionar aqui um pedaço que vai dos 2:15 aos 2:30, mais ou menos. E, portanto, eu posso ver agora aqui, comprimento e fim da seleção. Ele tem várias opções, como se vê. Podemos ver primeiro aqui, então, início e fim de seleção. A seleção começa aos 2:15, é no sítio onde eu estou a começar a seleção do áudio, e termina aos 2:30. Isto permite-me saber exatamente o tempo
da seleção que eu executei para ver se está correta. Depois podemos ver o comprimento e o fim da seleção, ou seja, portanto, vai manter-se os 2,30, porque é o sítio onde eu terminei a seleção, e o total do tempo que está selecionado são 14 segundos. Ou, por fim, posso ver o comprimento e o centro da seleção. Portanto, tem os 14 segundos e o centro da seleção está aos 2,23. E com este vídeo estão vistos os elementos essenciais, estes cronómetros úteis, a área das faixas, os botões fundamentais para poder atuar são estes. Depois olharemos, obviamente, para os restantes.